Boa noite a todos. Muito obrigada ao Cantinho por essa oportunidade. Nós estamos aqui hoje dando continuidade ao nosso estudo sequencial do Evangelho segundo o Espiritismo, e o capítulo é o capítulo 28, itens 34 e 35. Essa é uma coletânea de preces e a gente já estudou ao longo de quase, acho que 3 anos, né, Jaqueline? Mais ou menos esse tempo aí, que foi o tempo que estamos estudando o Evangelho, e agora já na finalização, que é as preces. E cada prece tem como se fosse um endereço. Nessa nossa, o endereço seria num perigo eminente. Então, nós estamos estudando exatamente para entender o que é essa questão do perigo e principalmente, o que seria a palavra iminente. Muitas vezes usamos as palavras e não temos, assim, o real entendimento dela, principalmente se a gente pega uma prece pronta. Muitas vezes a gente fala assim, tá ótima, essa aqui, perigo, é o que eu estou passando, então eu vou fazer essa prece. Gente, isso é bem comum a gente fazer isso. Mas o mais interessante é quando a gente tem um real entendimento do que a gente está pedindo. Na verdade, a oração não é só um pedido, né? Nós temos aí um agradecimento, temos também um louvor. Mas é muito comum o pedido. E vale lembrar que após um pedido, vale também uma oração de agradecimento. Mas vou fazer a leitura, o item 34 e 35. Então, o item 34 é um prefácio. Prefácio é um texto introdutório. É como se fosse explicar o porquê que a gente vai fazer aquela oração. E o prefácio diz o seguinte: pelos perigos que corremos, Deus nos adverte da nossa fraqueza e da fragilidade da nossa existência. Mostra-nos que entre suas mãos está a nossa vida e que ela se acha presa por um fio que se pode romper no momento em que menos o esperamos. Sobre esse aspecto, não há privilégio para ninguém, pois que as mesmas alternativas se encontram sujeitos assim o grande como o pequeno. Se examinarmos a natureza e as consequências do perigo, veremos que estas, as mais das vezes, se verificassem, teria sido a punição de uma falta cometida ou da falta de um cumprimento de um dever. Então, ele está nos chamando a atenção que pode ser que aquele perigo, ele está nos alertando, mas também pode ser necessário passar por aquele perigo em função de uma prova ou de uma expiação. Vou falar e vou citar a prece, depois a gente volta nela ainda, para a gente, com o entendimento do estudo, para a gente concretizar um pouco melhor. Então, essa prece ela é endereçada a Deus e também aos nossos anjos. O nosso anjo da guarda que está ali nos acompanhando o tempo inteiro. Então, a prece é o seguinte: Deus Todo-Poderoso, e tu, meu anjo guardião, socorrei-me. Se tenho de sucumbir, que a vontade de Deus se cumpra. Se devo ser salvo, que o restante da minha vida repare o mal que haja feito e a qual me arrependo. Então, já está pedindo aqui a bênção, porque se ele está correndo um perigo, se nós estamos correndo um perigo, e se a gente sucumbir durante aquela determinada prova ou durante aquela fase da expiação, está tudo certo. Mas se não, se a gente passar por aquele problema e a gente não sucumbir, se a gente não desencarnar ou não sofrer maiores atropelamentos, ainda vale a questão de agradecer. Vou colocar um desenho, já deu para ver que eu gosto de desenhar, né, gente? Então, vamos aqui. Lá no plano espiritual, temos aí um caminho. Esperado que esse caminho a gente chegue para resolver ou uma prova ou uma expiação. Essa prova, principalmente no sentido de uma evolução, no sentido de um crescimento moral e espiritual. E a expiação fica naquela ideia de uma recuperação. Sabe aquela coisa que a gente não estudou bem um ano e depois a gente toma uma recuperação? Então ela está nessa questão de uma reeducação. E o caminho seria esse. Só que acontece que muitas vezes a gente faz assim, desse combinado que nós não vamos fugir, muitas vezes a gente faz um caminho tortuoso. E nesse caminho tortuoso, quem entra nesse caminho aqui são os espíritos, inferiores. Não vou nem chamar eles de mal, não. Vou chamar eles de espírito inferior.
E ele faz a gente dar uma volta, sabe? Uma volta. Porque ele fala assim, não, essa prova aí você não vai dar conta, você é muito fraco. E você está tão pronto para fazer aquela prova. E aí vem esse falatório aí desses espíritos. Vou contar um caso para vocês, eu acho que ele é interessante. Eu fui para acompanhar uma amiga que estava internada no hospital. E eu fui com o coração tão limpo que eu ia ser acompanhante dela. E chegou lá, ela usava uma prótese, eu peguei a prótese, limpei a prótese, ela bochechou a água e tá tudo resolvido. Eu não fui lá para fazer esse serviço? Eu fui e fiz. Só que quando eu cheguei contando, falei, nossa, foi super legal porque aconteceu isso, eu fiz aquilo e tal. Aí, para uma pessoa que eu estava contando, falou, o quê? Você lavou a prótese dela? Mas que nojo, eu faço tudo, mas não faço isso. Então, eu penso que era um espírito inferior, tipo assim, me retardando, eu tinha que fazer algumas coisas e ele estava ali, falando, o quê? Não faz isso mais não, não existe isso não. O que aquela pessoa fez de tão bom que mereceu esse esforço seu? Juro, não tinha nada de esforço. Mas é interessante como que é muito, às vezes, o espírito que está nos acompanhando, às vezes ele é um pouco atrasado e de alguma forma nos atrasa também. Mas pode também, eu tenho que fazer aquela prova, mas eu posso ter uma influência também de um espírito superior. Ele vai me animar, fala, não, vai sim, vai. Isso aí tá parecendo difícil? Há de ser nada não, pega com Deus e dá conta. Você tá com uma doença, você tá com um problema? Olha, tira isso de letra. Eu conheço uma pessoa, acabei de falar com a Adriana, minha amiga aqui, ó. Conheço uma pessoa que tem 50 anos que tem câncer e ela vai levando. Então isso, o que a gente está fazendo? A gente está mandando energias positivas. Mas ainda assim, às vezes, o caminho fica meio tortuoso. Porque a gente tem livre-arbítrio, a gente tem escolha para isso acontecer. Bom, essa paradinha que a gente fez aqui é para entender que muitas vezes tem um perigo. Posso até ter o perigo nesse caminho reto, como eu posso ter perigo aqui. Tem duas situações que eu acho bem legal de comentar. Perigo. Eu vou atravessar uma rua. Concorda comigo? Qualquer travessia de rua tem perigo? Tem perigo. Agora, eu estou atravessando a rua. Pego o celular, estou preocupada com o dinheiro no bolso e o sinal está fechado para mim, eu continuo andando. O que eu faço? Eu pego aquele perigo e transformo ele no risco. Eu acabei de fazer, né? Que eu saí da cama. Então, esse perigo é que a gente tem que pensar nele. A oração está para essa chamada. Estamos a todo momento correndo riscos. E a gente tem que ver que tanto que é que nós estamos nos preparando para correr esse risco. Bom, nessa definição, a gente pode imaginar aí o perigo. Ele pode ser definido como uma fonte de um potencial dano ou uma situação com potencial para causar uma perda, porque eu posso até, nesse sentido de perigo, provocar a mim, mas eu posso provocar uma outra pessoa. Então, correr riscos, estar frente a um perigo, não significa só especificamente para nós. Temos que ficar atentos também para os outros. Para um familiar, para um amigo, a gente tem que ser vigilante. Bom, qual que é a diferença aí, qual que é a explicação para perigo iminente, que a oração chamou, né, no perigo iminente? Perigo é alguma coisa, o perigo é grave, algo grave, perigoso, severo e muito sério. Iminente é porque ele está prestes a acontecer. Ele a qualquer momento pode acontecer. É um momento grave de uma situação e que a gente pode falar assim, mas eu posso sucumbir agora? Pode, gente. Um médium pode estar dentro de uma sala fazendo um maior trabalho, um trabalho super tranquilo, super prazeroso para ele e sério, e ele pode sucumbir, como podemos sucumbir a qualquer hora. Isso não quer dizer que, nossa, a gente não foi vigilante. Não é isso. Não é isso de forma alguma. Mas só que vale as nossas chamadas, principalmente para as questões morais, os perigos morais que enfrentamos aí. Temos que ficar muito atento com os perigos físicos, mas é uma chamada importante também a questão moral. Bom, eu vou até dar uma coladinha aqui para ver quantas edições de uma revista espírita. 136. Me corrigir aqui quem tiver mais por dentro. São 136
edições de uma revista espírita. E numa dessas aconteceu um caso muito interessante a respeito de um perigo. Então, uma dessas pessoas que reportou para essa revista falou assim: olha, eu faço uma travessia de barco sempre. E já aconteceu comigo 6 ou 7 vezes perigos com relação a essas embarcações. Então, ele fazia sempre o percurso de barco para lá e para cá, e aconteceu de 6 a 7 vezes, ele não precisou. E ele falou assim, numa dessas, 8 pessoas estavam nessa embarcação, e ele foi 4 pessoas sucumbiram, e ele foi uma dessas pessoas que não sucumbiu. Aí a pergunta que ele faz, e quem responde a São Luís, é o seguinte: quando um perigo iminente ameaça alguém, é um espírito que dirige o perigo, e quando dele escapa, é um outro espírito que o afasta? Então a pergunta que ele faz é a seguinte: se na hora naquele perigo, se tem um espírito que dirige o perigo e tem hora que é um espírito que o protege. A pergunta dele é nesse sentido. Tem um que vai ser esse espírito inferior e vai ter lá a gente com um espírito superior? Então vamos lá que São Luís responde para essa questão. Quando o espírito se encarna, escolhe uma prova, né? A gente está lá no plano superior, a gente escolhe. Tem um combinado, não é colocado, olha, você vai fazer desse jeito, vai acontecer. Não, tem um combinado. Muitas vezes até um pedido. Eu viro e falo assim, olha, eu quero desse jeito, posso fazer desse jeito? Eu posso passar por essa prova? Ou para essa expiação, posso passar por essa situação? Então tem um combinado, beleza. Então, após elegida essa missão, vou chamar assim, não dá mais para conjurar. Chegou aqui, tem que executar. Aí a gente fala assim, nossa senhora, mas eu tô ruim para escolher missão. Isso aqui que eu escolhi, foi lá, né, gente? Não foi aqui. Então, uma vez que escolheu, não dá para conjurar, não dá para adiar. Bom, essa normalmente são provas físicas que a gente passa e a gente questiona essa prova física. Mas esse é o filho que veio para mim? Eu bem queria um outro. É esse marido que veio para mim? Não sei, eu acho que eu merecia outro. Então, não é assim. Uma vez que a gente combinou, vamos dar um jeito de dar conta dessa questão. Nem vou chamar ela de prova nem de problema agora não. Vou chamar de uma situação que eu preciso chegar no final dela. Conservando o nosso livre-arbítrio sobre o bem e o mal, o espírito é sempre senhor de suportar ou repelir a prova. Tem gente que faz isso, eu não dou conta, eu não vou dar conta dessa prova, eu vou largar esse filho aqui, não estou muito bem com ele, eu vou dar a ele adoção, apesar de ter condição financeira, talvez até psicológica para conduzir esse filho, mas eu não quero, eu vou entregar. Tem isso, gente, tem muito isso. Outra hora que a pessoa fala assim, olha, não dou conta dessa doença, não dou conta dessa doença, eu vou dar um jeito de simplificar essa minha dor e vou suicidar. Então, isso também é um perigo, na hora que a gente vai pensando que a gente vai abreviar esse caminho, a gente nem quer o tortuoso, nem quer de um jeito, a gente não quer nada. Não quero essa. Mas é legal de querer, porque teve esse combinadinho lá. Bom, vendo fraquejar, um espírito bom pode vir em nosso auxílio. Mas ele não pode influir, ele não pode interferir. Nem esse espírito inferior vai interferir e nem o superior vai interferir. Ele pode orientar lá em cima, por exemplo, o superior, ele pode orientar, ele pode acalmar, pode instruir, mas verdadeiramente pegar e falar assim, vai fazer isso aqui agora. Não, não vai fazer. Até porque ele estaria influenciando diretamente, nosso livre-arbítrio não seria respeitado. Então, muito bom. E o espírito mau, o espírito inferior, né, mal nas condições dele, então é considerado inferior, mostrando-se exageradamente o perigo. Então, o espírito que é um espírito inferior, ele pode exagerar e falar assim, olha, você definitivamente vai sucumbir, você não vai dar conta dessa tarefa, você vai morrer, não sei o quê. Então, isso é importante para a gente perceber quanto que a gente está verdadeiramente com o propósito de conseguir chegar do outro lado. Quanto de verdade que nós estamos dispostos a segurar essa peteca e não deixar ela cair na nossa mão. Isso é complicado, gente, porque é muito fácil falar, uma pessoa saudável falar, é muito fácil, mas e quando chega a doença, você fala, não, e agora? E agora é a hora. Toda aquela carga que nós tivemos de estudo, aquela carga orientada pelos bons espíritos, aquela carga moral toda que nós vamos lançar a mão dela. É como se fosse uma academia. A gente vai na academia para quê? Para ganhar uma força física, porque pode ser que depois eu vá precisar daquilo ali.
Então é meio que um armazenamento disso aí. Bom, um espírito mau, isso é o inferior, mostrando-se exageradamente um perigo físico, pode abalá-lo e apavorá-lo, mas nem por isso a vontade do espírito encarnado fica menos livre de qualquer entrave. Então, o que ele está falando é o seguinte: pode ser o efeito de um, ou pode ser o efeito do outro. O fato é que dentro do nosso livre-arbítrio, o nosso querer é que está predominando. É ele que vai fazer a diferença. Muito bem. Um outro exemplo que eu vou dar para vocês, que a gente está falando em perigo. Agora eu vou apagar isso aqui, peraí. Agora que vocês vão ver um artista desenhando, não sei. Nesse período de verão aqui, no Brasil, a gente sabe que são chuvas, as cidades grandes não estão muito preparadas para esse tanto de água que está chegando, principalmente a grandes cidades. Vamos pensar no perigo. Olha aqui meu desenho, que espetacular. Não, nem tenta adivinhar o que é, gente. Se eu não falar, vocês não vão saber, não. Não. É um helicóptero, tá, gente? Só para ninguém pensar que é outra coisa. É um helicóptero. Aí tem um militar aqui, um bombeiro, numa corda. Aí eu vou desenhar o bombeiro agora. Ele tá todo felizinho, porque ele vai salvar alguém que está aqui nas águas. Essa pessoa está muito triste, ele está afogando. Muito bem, falei com vocês que eu era desenhista. E esse bombeiro saiu de casa para suicidar? Ele saiu para sucumbir? Ele saiu para morrer? Não, não foi isso. Ele está felizinho, porque ele sabe a tensão da corda, ele sabe a força do vento, ele confia no piloto, ele sabe que a aeronave passou por uma revisão. Ele está correndo um perigo, mas ele sabe que esse perigo ele vai administrar. Se esse aqui sucumbir, porque estaria dentro da missão dele sucumbir. Então, e ele está feliz. A gente vê, não sei se vocês já viram, mas eu sinto isso. Eu tenho uma impressão que todo bombeiro está feliz. Toda vez que mostram eles na televisão, ele está feliz. É como se ele tivesse a nítida impressão de que ele foi herói naquele momento. E eles devem todos os dias ter essa impressão, que ele está feliz. Então, tá, impressão não, ele tem essa certeza que ele está feliz. Muito bem. Aí, tem um moço que está falando ali na biblioteca, mas está tranquilo. Então, se ele, porventura, ele sucumbir, fazia parte da missão dele. Fazia parte aí de uma situação que ele vai administrar, tá? Vai administrar no plano espiritual, ele combinou até ali, tá tranquilo. Muito bem. E esse aqui? Ele pode ser salvo ou não pode ser salvo. Muito bem. Também dentro dos combinados dele lá. De repente, foi o que aconteceu para ele, essa finalização aqui, que ele desencarna aqui na água. A gente até viu um caso recente lá em São Paulo, que foi exatamente esse caso. O bombeiro fez de tudo para socorrer e ele sucumbe. Muito bem, finalizou a tarefa dele. Esse queria suicidar? Não. Possivelmente ele estava no trabalho, a enxurrada pegou o carro dele, de repente ele tentou sair do carro e ele acaba chegando nas águas turbulentas e ele não consegue se salvar. Mas, vamos imaginar o contrário, esse bombeiro resgata essa pessoa, issa as cordas, amarra as cordas e vai todo mundo ficar feliz. Também é muito legal, significa que ele não cumpriu a prova dele, significa que esse aqui está cumprindo ainda, não terminou. A prova do dia, tudo bem, mas a prova dele não terminou. Isso quer dizer o quê? Que a gente tem esses momentos de perigo. Esse aqui não estava correndo, ele não provocou um perigo de usar uma corda rompida, de a aeronave estar para decolar. Não, uma coisa bastante segura. Então, esse momento a gente fala assim, ó, dentro de todas as profissões pode acontecer o perigo. Pode acontecer aquela hora que a gente fala assim, nossa, eu não pensei que isso ia acontecer, mas acontece. 3 situações que eu vivi que foi muito interessante. Um amigo meu foi atravessar, desceu do ônibus, achou que estava bom atravessar na frente do ônibus e um outro ônibus estava cortando esse ônibus. Ele ficou 1 ano internado. Aí a gente fala assim, ele queria, isso era um suicídio? Não, gente, ele queria só abreviar e cortar ali na frente do ônibus, só que ele não calculou bem o perigo dele.
Bom, meu ex-marido ficou 1 ano internado também, sofreu um acidente de carro indo para casa e teve sérios problemas com relação à estrutura física dele, mas conduziu super bem, e isso já tem mais de 20 anos, está super bem. Aí, parece que eu sempre gosto de falar do Washington, o Washington sofreu um acidente de trem e o dedo dele foi amputado, porque ele ficou preso entre os vagões. Na hora que ele foi fazer a travessia, ele era adolescente, na hora que ele foi fazer a travessia, o trem começou a puxar a carga, ele não percebeu e o dedo dele ficou preso lá. Esse era um perigo? Bom, apesar da idade, ele não calculou bem que aquilo ali podia acontecer. Concorda comigo? Você tem que imaginar todas as situações, só que ele era um moleque, ele só queria passar rapidinho, possivelmente para encontrar com os outros colegas que já estavam adiantados. Então, esse perigo que a gente está falando, perigos que podem acontecer a qualquer hora, perigos que podem acontecer por nossa falta de vigilância, um perigo porque tem que acontecer. Lembra que nós temos que cumprir a nossa missão, e muitas vezes a gente tem que passar por alguns perigos. Talvez a gente imagine aí, aquela pessoa suicidou porque ela quis. Calma. O suicídio realmente foi por uma vontade de não viver. Mas esse suicídio pode ser até, gente, até uma falta de preparo nossa que estamos em volta de não auxiliar. Então, culpar, nós nem somos juízes. Aliás, Jesus Cristo não ficou julgando ninguém, nós não temos esse direito também. Então, fica culpando a pessoa por atos desse tipo. É melhor a gente ficar calmo, fazer essas orações, principalmente essa, né, do perigo iminente. Para quê? Para que a gente não corra no risco maior ainda, que a gente está pensando no perigo físico e está esquecendo dos perigos morais que a gente ainda está enfrentando e que a gente vai, com certeza, continuar enfrentando. Bom, quando eu estava comentando do meu desenho super legal aqui, esse aqui, ele além da profissão dele, além de ser bombeiro, ele é altruísta. Ele tem um sentimento de salvar. Ele tem um sentimento de que ele precisa de fazer alguma coisa, porque se não for ele, não é ninguém. Ele tem que pular lá e pegar. Isso faz com que a nobreza, o sentimento daquela pessoa, se torne tão grande que aí ele vai se satisfazer com esse prazer. É o que o Delano falou agora da campanha do quilo. Muitas vezes pode chegar até com a sacola vazia, mas dá aquele sentimento de que está completo o dia dele, porque fez uma coisa que ele queria muito fazer e que valeu muito por espírito. Então, essas chamadas são chamadas para o trabalho. E a gente tem que ficar bastante atenta nisso aí. Para quê? Para a gente não dar um vacilo que talvez vai nos condenar depois. No livro dos Espíritos, gente, é um livro bem legal, porque a pergunta que você pensar, você corre lá, existe ela, viu? Alguém pensou também. Nesse livro tem as perguntas e as respostas. Tem uma pergunta que é muito interessante, a 526, também tratando aí da questão de perigo. A pergunta é, tendo como tem ação sobre a matéria, podem os espíritos provocar certos efeitos com o objetivo de que se dê um acontecimento? Então ele perguntando assim, pode o espírito provocar alguma coisa? Provocar que essa corda se rompa? Um espírito pode fazer com que isso aconteça? Por exemplo, o homem tem que morrer, sobe uma escada, a escada se quebra e ele morre na queda. Foram os espíritos que quebraram essa escada para que o destino daquele homem se cumprisse? Essa é a pergunta. E na codificação de Allan Kardec, ele vai receber aí vários espíritos auxiliando na resposta. Ele fala, é bem verdade que os espíritos têm influência sobre a matéria. Não vamos achar que o espírito só lida com a questão ali moral, tem influência sobre a matéria. Então, bom, se é para ajudar aquele espírito a cumprir a tarefa dele lá, cumprir a missão dele, cumprir a expiação dele lá, pode sim sofrer uma certa influência sobre a matéria, certa influência sobre a matéria. Mas se não é hora de sucumbir, se não é aquela hora que nós vamos desencarnar, eu pego uma escada, aqui até fala a palavra carunchada, não sei se vocês sabem o caruncho, né? Então, você pega uma escada toda danificada, eu mal apoio ela aqui e já vou subir. Ou seja, eu corro mais risco do que de verdade o meu anjo protetor consegue olhar aqui e falar assim, para que isso? Isso não dá certo. Isso é um pré-suicídio, isso é um suicídio premeditado. Não faça isso, mas a gente, naquela vontade de fazer, a gente não observa.
Então, tem muito isso também. Tem um princípio que a gente vai lembrar. Orar e vigiar, né, gente? Palavras de Jesus Cristo. Mas o que nós temos que imaginar que tem hora que a gente passa batido, porque já deu bem agora, já deu bem depois, eu já usei aquela escada, eu sei que ela tá carunchada, eu sei que ela tá amarradinha com fio, que a gente já viu isso muito, né? Amarra a escadinha com o fio lá e tá tudo certo, tá tudo certo. Ó, uma hora não dá tudo certo. Então, para que principalmente para que essa questão? É para falar o seguinte, tem os espíritos bons nos guiando. E às vezes ele coloca ali aquela situação para exatamente a gente finalizar e cumprir a nossa missão. Mas também tem aquela hora que não era a nossa hora e a gente força um pouquinho a barra. Que hora que eu vou saber? Bom, se eu ficar o tempo todo vigilante, eu vou ter plena certeza que eu volto para o plano espiritual fazendo o que eu tinha que fazer. Bom, uma outra questão que é a 532. Os espíritos têm o poder de desviar os males de certas pessoas, atraindo para elas a prosperidade? Então, estou indo num caminho que não é o de acordo, mas eu quero ter prosperidade naquele meu projeto. Tem aquele pergunta, os espíritos têm esse poder de desviar os males para que eu chegue nessa prosperidade? Bom, aí ele faz a chamada em 3 itens, e respondendo. Não o podem fazer inteiramente. Não é os espíritos que vai fazer a gente chegar naquela prosperidade almejada, querida. Não é somente o espírito. Lembra que nós temos aí a nossa carga de trabalho, a nossa carga moral, a nossa carga espiritual que vai fazer com que isso aconteça. Então, dentro do plano de merecimento, o espírito fala, deixa eu dar uma mãozinha. Acho que vai estar dentro do merecimento, eu vou dar uma forçazinha. Tudo bem. E também dentro dos desígnios da providência. Nós temos que imaginar aí que não é só eu querer alguma coisa, tem que ter a permissão, tem que querer o querer de Deus também. Bom, sabei também que depende frequentemente de vós desviar esses males ou pelo menos atenuá-los. Então, ele está chamando que depende muito da gente. Se eu tenho um potinho de coisas boas, eu vou colocando coisas boas. Mas a maior parte do tempo eu tiro dentro da ruindade, dentro da falta da caridade, dentro do orgulho, dentro da vaidade. Eu estou tirando mais do que eu estou colocando, é possível que dê um saldo negativo aí, eu vou, né, não vou ter onde tirar mais. E aí o que vai acontecer? Não vou segurar essa onda do perigo, então eu não vou ter aí um respaldo positivo. Saber ainda que aquilo que vos parece o mal nem sempre o é, porque tem a leitura do mal. A gente fala assim, nossa senhora, eu precisava dessa doença agora? Gente, talvez sim. Exatamente aquela doença seria aquele combinado para que a gente atingisse aí e conseguisse chegar no que tinha sido combinado. Outra hora, né, que a gente sempre conversa sobre isso, quando a gente fala assim, não tem cabimento eu ter nascido nessa família, tem alguma coisa errada. Só pode ter lá o plano espiritual brincado comigo. Não, gente, não é assim não. E talvez exatamente o contrário. Veio ali, principalmente no seio daquela família, porque precisava tanto do amparo daqueles familiares, como também da nossa carga perante aqueles familiares. Porque é muito, eu acho assim, o maior crédito, ou a maior dívida que a gente tem está dentro da família, naquele núcleo da família. Então, tá super tranquilo, minha família tá super tranquila. Que bom, que ótimo, é assim que é legal de ser. Ou então, se a gente falar assim, não, talvez eu não esteja fazendo o que precisa ser feito, então vamos fazer uma nova leitura, vamos repensar todo aquele processo, porque talvez a gente esteja errando nisso aí. E vou concluir o meu assunto aqui com a última questão, que é a 855, que fala assim, com que fim nos faz a providência correr perigos que nenhuma consequência acabam tendo? Aí a pergunta já fala assim, que não tem nenhuma consequência. Todo perigo vai ter consequência. Eu até trouxe aqui, mas eu acho que não vou nem falar muito. Eu faço um curso na quarta-feira aqui, Desenvolvimento Mediúnico, e tem alguns livros que foram sugeridos para a gente trabalhar, e nem precisava de ter sugerido, porque, na verdade, é importante ler esse tipo de material. E nesse livro dos médios, tem uma parte aqui que é muito interessante, que ele fala no capítulo 18, inconvenientes e perigos da mediunidade. Então, quem pensa que nossa, eu estou super desenvolvido, eu sou um médio super desenvolvido,
nesse plano, nessa existência, eu estou super... Ainda corremos riscos. Então, o tempo todo corremos riscos. Não podemos imaginar que somos supremos, espíritos extremamente superiores. Primeiro que nós estamos aqui na Terra, então é um período que nós estamos passando de provas e expiações. Então, perigos nós vamos passar. Resta aí saber se a gente vai ter trabalhado esse vento, trabalhado essa corda, trabalhado essa aeronave, se a gente foi de frente com o perigo, mais consciente do que a gente estava fazendo. Ou se a gente só simulou que estava tudo preparado e que de verdade a gente estava devendo tudo para todo mundo. E aí, senhores, eu completo meu trabalho aqui, agradeço a presença de todo mundo, agradeço imensamente a oportunidade do Cantinho e gostaria de pedir que vocês estivessem sempre conosco aqui na casa e que participassem sempre com a gente. Muito obrigada.